preenchendo essa lacuna de uma maneira tão linda. Então ele recebe permissão do rei, mais que permissão. Ele recebe ajuda, cartas, carta para os chefes da mata do rei persa, para que oferecesse madeira, para que ele levasse para Jerusalém, para que reedificasse portas, muros. Enfim, esse livro é uma obra de arte do Espírito Santo. O capítulo 3, que é o capítulo da reconstrução dos muros, que na verdade vai até o 6, ele está cheio de princípios espirituais, edificando Então, presta atenção. Através de fatos ocorridos há muitos milênios atrás, Deus coloca fundamentos da vida espiritual para hoje. um após outro, edificando um ao lado do outro. Os ourives e perfumistas, que tinham um ofício tão singular, já que um perfumista tem que trabalhar com seu nariz com o máximo de pureza, não é? O máximo de acuidade. Ele é um perfumista, para cheirar essências e para fazer os melhores perfumes. Os ourives, eles têm que trabalhar com tato fino. E tato fino é desenvolvido a muitas custas. Um cirurgião, qualquer cirurgião, ele tem que ter tato fino mesmo. E tato fino é treinado, é desenvolvido. Não são todas as pessoas, muito pelo contrário. São poucas pessoas que têm tato fino. E os ourives têm que ter tato fino. Sabe o que diz o capítulo 3 de Neemias? Sabe que o Espírito Santo registra? Isso estão nos anais eternos, porque está na palavra de Deus, e a palavra de Deus é eterna. Diz que os ourives e os perfumistas cooperaram na reedificação dos muros, carregando pedras em meio à poeira, trabalho duro para reedificar muros. E lá estava o nariz do perfumista, e lá estava a mão do ourives. O que está acontecendo aqui? Eles estão considerando os seus ofícios particulares em uma qualificação menor do que o serviço da casa e do testemunho de Deus. Será que isso tem sido verdadeiro com relação a nós? Ou nossos ofícios são primários e o cooperar no edificar a casa de Deus é secundário em nossas vidas? Entenderam? É isso que acontece conosco. A gente usa o dom que Deus deu a nós para edificar o nosso bolso, edificar a relação dos nossos bens, edificar a família. Mas o objetivo de Deus ter dado esses dons para nós é para edificar a casa dele, a casa de Deus. Veja o sentido real que aconteceu lá atrás, os fundamentos espirituais que estão sendo revelados pelo Romeu Bornelli. Então, meus irmãos, aquele capítulo 3 de Neemias é maravilhoso e cheio de princípios espirituais. Então, nós fomos ao capítulo 2 e aqui eu queria extrair mais algumas lições e vamos seguir. Olha o que é dito no verso 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias, num silêncio completo. Ninguém sabia o que estava no coração, qual foi a carga que Deus colocou no coração de Neemias. Ninguém. Você viu que ele relata isso lá no verso 16 desse capítulo, não é? Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem para os judeus, nem para os sacerdotes, nem para os nobres, nem para os magistrados, nem aos mais que faziam. Versículo 12 diz: à noite me levantei. Será que ele não foi de dia? À noite eu me levantei em secreto
e uns poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração. Em outras palavras, a carga do Senhor, que ele encontrou um vaso para que ele pudesse compartilhar com esse vaso a carga do seu coração. Tá, assim que funciona a vida espiritual. Deus coloca encargos nos vasos. Quem são os vasos? Aqueles que nasceram de novo, seus filhos. Para que esses filhos reproduzam o que ele quer que seja reproduzido. São os encargos, o que deve ser feito. E todo cristão verdadeiro tem encargos. A pergunta é, nós estamos obedecendo aos encargos que Deus está nos colocando? Ou nós estamos curtindo essa vida para o nosso bel prazer? Ou seja, querendo ganhar essa vida, mas não edificando a casa de Deus. O tabernáculo, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, a igreja de Cristo. E é isso que está acontecendo. As pessoas não entendem que elas, ao respirarem, respiram porque Deus permite. Deus dá tudo para elas. Deus dá tudo, porque Ele ama toda a criatura. Mas a criatura, a grande maioria, nem é filha, não o aceita como pai. Porque aceitar como pai não é só falar que acredita em Deus, mas aceitar como pai é obedecer ao pai. Ninguém consegue obedecer 100%, como obedeceu Jesus Cristo, que é a nossa referência. E que após o novo nascimento nós podemos sim estar nos desenvolvendo para cada vez mais se encher do Espírito Santo e obedecer cada vez mais melhor ao nosso Pai Celestial. Como eu falei há pouco, quando isso começa a acontecer, esse cristão verdadeiro, ele é atacado com mais veemência, que é o que aconteceu aí com Neemias, pelo que eu estou vislumbrando da fala do Bonelli. Meus irmãos, é isso o que o Senhor tem desejado fazer com os seus vasos nos nossos dias. Porque a palavra do final do verso 17, a última palavrinha, opróbrio, ela é a melhor palavra para designar qual era a condição do povo naquele tempo. É um vitupério, é uma vergonha, opróbrio. Então, senhores, eu me sinto envergonhado. Eu digo aqui, tem muitos vídeos gravados, eu não digo que eu sou um trapo de imundície. Agora, evidentemente, isso no campo espiritual. Lembra que Jesus Cristo na cruz disse que eles não sabem o que fazem. Quem são esses eles? Somos nós. Nós não sabemos o que fazer. Se nós não formos guiados pelo Espírito Santo, a gente, todo esforço, tudo que podemos fazer aparentemente correto para os valores do mundo, são trevas, não tem nenhuma conotação do reino, ou seja, não vai trazer glória a Deus. Uma boa família, dinheiro, carro, tudo que a gente pode almejar nesse mundo natural, está infinitamente longe de ser para a glória de Deus. Porque não tem vida espiritual, portanto, não está no reino, não está vivendo com a Trindade, não está edificando a casa de Deus. É isso que significa. De novo, Jeremias, nas Lamentações, repete essa palavra. Porque Jeremias está muitas décadas atrás de Neemias. Segundo a tradição hebraica, enquanto a cidade estava queimando, destruída, e já 3 levas de cativos haviam sido levados para a Babilônia, a tradição hebraica diz que Jeremias estava no outeiro do Gólgota, em uma caverna. Interessante, Gólgota, onde nosso Senhor foi crucificado.